O mês de junho, na tradição da nossa igreja, é conhecido como o mês do Sagrado Coração de Jesus. O seminário da nossa Arquidiocese de Belo Horizonte é o seminário do Sagrado Coração Eucarístico de Jesus, que é uma espécie de versão da devoção ao Sagrado Coração. Mas o que é essa devoção? E primeiro, o que é uma devoção? Devoção é uma maneira que nós temos de amar a Deus, de cultuar a Deus. Então, muitas pessoas cultuam a Deus tendo uma predileção, por assim dizer, ao Espírito Santo, é uma coisa muito boa, ou então ao Pai, a Deus Pai, nosso Criador. Algumas pessoas, quando vão louvar e amar a Deus, preferem pensar, meditar em Jesus no presépio, tem mais devoção com o menino Jesus. Outros já pensam em Jesus na cruz, que foi quando ele morreu por nós. Então tem vários tipos de devoção, ou seja, tem várias maneiras que nós podemos amar e louvar a Deus. O culto ao Sagrado Coração de Jesus, ou a devoção do Sagrado Coração de Jesus, é uma dessas maneiras. Essa devoção surgiu com uma revelação particular de uma santa chamada Santa Margarida Maria Alacoque, que ela estava rezando e aí Jesus apareceu para ela, mostrou o seu coração para ela e disse: "Eis aqui o coração que tanto amou os homens." E aí, em toda essa revelação privada, ou seja, uma aparição que Jesus apareceu para ela, por isso é chamada de privada, não tem a mesma autoridade da Bíblia, né? Enfim, da revelação pública da igreja. E quando aconteceu essa revelação privada, o que Jesus quis revelar, mostrando o seu coração, foi o seu amor. Porque o coração, todos nós sabemos, é apenas um músculo do corpo, como qualquer outro. Só que como que Jesus ia fazer para mostrar o seu amor? Amor não é uma coisa que dê para você ver com os olhos, não é uma coisa que dê para mostrar. Então, para representar o amor dele por nós, ele representou isso mostrando a ela o coração. Isso porque todos os sentimentos que a gente tem, o coração ele é afetado, por assim dizer. Por exemplo, quando a gente toma um susto, ou quando a gente fica com medo, o coração dispara. É comum, quando a gente está com muito medo, a gente usa a expressão: "Nossa, meu coração gelou." Ou então, quando a gente está muito feliz, o coração bate acelerado. Ou quando a gente está calmo, tranquilo, e o coração bate calmamente. Então, todos os nossos sentimentos, eles são refletidos de alguma forma no nosso coração. É por isso que o coração é usado não só na igreja, mas na música, né? Em tudo quanto é lugar, como um símbolo do nosso amor, do nosso afeto, do nosso sentimento. E Jesus, ao longo da sua vida, ele demonstrou os sentimentos, porque ele é um ser humano também. Ele é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Então, por exemplo, se diz lá nas Sagradas Escrituras que quando Lázaro morreu e foram falar com Jesus, é o versículo mais curto da Bíblia inteira, e Jesus chorou. Veja, inclusive as pessoas que estavam em volta, diz lá o Evangelho de São João, disseram: "Veja como ele o amava." Isso ao Lázaro, né, que morreu e depois foi ressuscitado, que era uma pessoa que Jesus sabia que morreu, mas seria ressuscitado, porque ele mesmo que ressuscitou. Pensemos o quanto Jesus fica triste, humanamente triste, com sentimento mesmo de tristeza, quando nós nos afastamos dele. Ou então quando uma pessoa morre, não essa morte física, que é apenas uma passagem,
mas a morte eterna, se afasta eternamente de Deus. Pensemos em quão triste Jesus fica quando a gente é ingrato. E não são poucas vezes que a gente é ingrato. A gente tem a tentação de pensar assim, mas tem um monte de gente que não está nem aí para Deus, que vive como se Deus não existisse. E aí a gente não percebe a trava do nosso olho, porque está procurando o cisco no olho do outro. A primeira ingratidão que a gente tem que reparar diante do coração de Jesus, que nos ama tanto e é tão mal respondido, é a nossa. Quantas vezes nós fomos ingratos? Quantas vezes nós fomos infiéis? Esse mês de junho, o mês do Sagrado Coração de Jesus, deve ser um mês para a gente refletir, para a gente buscar amar a Deus mais, da gente consolar, por assim dizer, Jesus de toda a ingratidão nossa e também dos outros. Não que Jesus precise do nosso consolo, que Ele é Deus. Ele tem o consolo dos anjos do céu, Ele tem o consolo do Espírito e do Pai, Ele tem o consolo de Nossa Senhora. Mas é porque se a gente quer ser amigo de Jesus, e Ele disse isso, não vos chamo servo, eu vos chamo amigos, isso significa que a gente tem que agir com Ele como a gente age com um amigo. Diante das ingratidões, a começar das nossas, Ele quer que a gente esteja perto dele. É como disse Santa Teresa quando ela fundou o Carmelo, os inimigos de Deus são tantos que pelo menos os seus amigos sejam bons. Essa é uma frase que tem chamado muita atenção esses dias. Que na oração, no nosso dia a dia de oração, a gente peça ao Espírito Santo que transforme nosso coração para que seja mais semelhante ao de Jesus e que possa responder a esse amor do coração de Jesus. Quando na cruz se diz que uma lança transpassou o coração de Jesus e dali saiu água e sangue, nós sabemos que o símbolo da água e do sangue são símbolos do batismo e da Eucaristia. Jesus nos ama tanto que Ele nos deu tudo que é dele, inclusive Ele mesmo na Eucaristia. Como nós estamos passando por essa pandemia, então não temos missas públicas, isso não impede que a gente possa adorar a Deus por esse grande mistério da Eucaristia na nossa oração pessoal. Não é a mesma coisa que comungar, nada substitui o sacramento, mas a comunhão espiritual é uma verdadeira comunhão. E que seja uma prática nossa, nesse mês de junho, que a gente comungue espiritualmente, quem não puder comungar no sacramento, e que nós possamos estar próximos de Jesus, mostrando para Ele que a gente quer amá-lo e está arrependido das vezes em que fomos ingratos. Que a gente quer estar junto dele, mesmo e principalmente no momento em que tantos são ingratos, tantos não respondem a esse amor dele. Ele morre pela pessoa na cruz e a pessoa vive como se ele não existisse, como se ele não importasse. Nós possamos fazer esse itinerário de amizade com Deus nesse mês. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.